Bom, eu recebi o meu roteiro. O que é que eu faço, né? É muita coisa. O que é que eu vou fazer agora? Bom, primeira coisa, mantenha calma. Você vai perceber que todos os roteiros, eles têm esse cabeçalho aqui. Cuidado com os seus olhos, porque os seus olhos podem te enganar, né? A gente às vezes vê o mesmo cabeçalho, mas não tem as mesmas informações. Então o seu olho, ele se acostuma e o seu cérebro fala assim, não, é a mesma coisa, não vamos ler. Então, atenção para esses pontos que eu coloquei em vermelho. Aqui são os professores que são responsáveis pela elaboração dos roteiros, né? Então, aqui, por exemplo, no roteiro de ciências, vocês vão ter eu como professora responsável e o professor Rafael Aranha, tá? A professora Amanda não vai estar mais elaborando os roteiros de ciências do 9º ano. Aqui você vai precisar colocar a sua turma, então, se é o nono 1, coloca 01, se é o nono 2, 02 e assim sucessivamente. Você coloca o seu nome completo aqui, não esqueça, porque esse roteiro vai voltar para a escola, tá? Outra coisa importante, você recebeu esse roteiro no dia 18 de setembro e você vai estar devolvendo ele na escola no dia 7 de outubro, certo? Pode ser no dia 6 ou no dia 7 de outubro, né? Mas a data é até essa aqui, 7 de outubro. Esse roteiro, ele é referente ao primeiro bimestre, então, observe o seguinte, esse roteiro é para finalizar o primeiro bimestre. Não significa que vai ser só a primeira quinzena que a gente vai finalizar. Mas, vocês podem observar que esse roteiro contempla aí a continuação do primeiro bimestre de vocês. Quanto à carga horária das atividades desse roteiro, ele contempla as 6 aulas, ou seja, são 2 semanas, 3 aulas por semana, tá? Então, vocês têm 3 aulas em uma semana, 3 aulas em outra semana. Como que vai ficar a organização do horário? Aí é com vocês. Quanto à habilidade, quanto ao objetivo das atividades propostas, você vai precisar identificar modelos que descrevem a estrutura da matéria. Então, como é o modelo atômico, né? A gente estudou isso aí. Como que é a constituição do átomo, a composição das moléculas simples. Como que eu vou reconhecer a evolução desses modelos historicamente, né? Nós chegamos também a estudar até os elementos químicos da tabela periódica, alguns deles nós já vimos. Então, por exemplo, o objeto de conhecimento, né, que no caso aqui é o conteúdo que nós vamos estar estudando, é a estrutura do átomo, né, e os elementos químicos, tá? São esses 2 conteúdos. Desses 2 conteúdos, a gente tem objetivos a serem alcançados. Quais são? Primeira coisa, eu quero que você leia bem, com muita atenção, o roteiro de vocês. Então, gente, estou disponibilizando uma aula, né? Vamos supor que uma aula tem 50 minutos. Eu estou querendo que você reserve 50 minutos para fazer uma leitura desse roteiro. Uma leitura que você pode destacar informações, anotar no seu caderno, reconhecer essas informações. Eu quero que você revise os conceitos sobre o tema 2, presente na unidade 2, né, que fala sobre a estrutura do átomo, tá? Depois você vai revisar o estudo dos elementos químicos, que está lá no tema 3, na unidade 2 do livro de vocês. E depois você vai resolver atividades sobre esses 2 assuntos que vocês revisaram. É uma revisão porque já foram contemplados em sala de aula. A gente já viu isso em sala de aula. Inclusive, vocês já fizeram uma avaliação valendo 2 pontos em sala de aula. Então, vocês já possuem nota presencial. Quanto às atividades propostas, são as próprias aulas de vocês. Eu dividi aqui. Aula 1 e aula 2 ficou só para a leitura do roteiro. Então, eu quero que você se dedique a ler o roteiro. Ler o roteiro, ok, concluiu as aulas, né? Aula 3 e aula 4, eu quero que você estude
o tema 2 e o tema 3 da unidade 2 do livro de vocês. Aonde é que está esse tema 2 e esse tema 3? Está lá na página 42 até a página 47. Fez uma revisão? O que é uma revisão? Você vai ler, sublinhar, vai anotar pontos importantes. Professora, eu não estou com o meu livro. Deixei aqui um link de acesso para vocês do livro de vocês, só que na plataforma digital, né? No formato digital. Vocês podem estar acessando essas páginas, então, pelo celular ou por um computador. Ok, então eu tenho acesso ao meu livro físico e ao meu livro digital. As páginas estão aqui e esses aqui são os 2 temas referentes a esses 2 assuntos. A minha dica é: estuda o tema e tenta resolver a atividade. Por quê? A partir da leitura, você vai conseguir resolver muitas questões, tá? Então, eu coloquei a dica aqui embaixo, ó. A partir da leitura que foi feita nas aulas 3 e 4, resolva a avaliação remota que está em anexo nesse roteiro. Aqui, gente, é uma seção que eu falo de avaliação. Eu vou explicar o que significa isso aqui. A avaliação do tipo atitudinal, eu quero saber qual foi a sua atitude, né? Qual foi o seu desenvolvimento global como aluno, mediante esse formato de aula remota. Eu estou avaliando você nesse roteiro 1, com 2 pontos, né? Quais são os meus instrumentos de avaliação? É a leitura e interpretação desse roteiro que foi enviado para você. É a devolutiva da atividade na data correta, tá? Então, se você fez a leitura, compreendeu e fez a devolutiva na data correta, você vai conseguir, sim, garantir essa sua nota de 2 pontos, tá? Outra coisa, tem uma avaliação procedimental, né? Que avaliação é essa? É o exercício que eu coloquei para você fazer. Vale 4 pontos, né? Vocês vão fazer esses exercícios no caderno de vocês. Por quê? Vocês precisam ter esse conteúdo para estudar em casa. Se você deixar devolver para a escola, lá fica. E você não vai ter como dar continuidade no assunto, porque você devolveu tudo para a escola. Como que você vai lembrar do que você fez? Então, faça os exercícios no caderno, além de preenchê-los aqui no roteiro, tá? Preencha o cabeçalho corretamente, com seu nome, sua turma, o nome do professor. Faça a identificação, né? Sua identificação nos locais solicitados. Não esqueça do seu nome no roteiro. Tem muito aluno que esquece de colocar o nome no roteiro, porque são tantos roteiros, ele coloca em 3 e esquece dos outros. Aí você acaba ficando sem nota, então muito cuidado com isso. E critério de avaliação, né? Eu vou estar avaliando a atividade escrita, né? Como foi orientada, se você conseguiu interpretar ela adequadamente. Aqui é um ponto que eu falo sobre entrega da atividade, né? Você vai entregar onde? Lá na escola. Só que você tem que deixar tudo à caneta, né? De forma legível, para que eu possa entender o que você fez, tá? E que você não deixe de colocar o seu nome no roteiro.